Olá, meu nome é Lucas Souza e juntamente com o Eldo Marcolino, Lucas Gabriel, nós iremos apresentar este trabalho referente à disciplina de energias renováveis, lecionada pelo professor eh, engenheiro Raimundo Cláudio. Eh, Nós somos alunos do curso de Engenharia Elétrica na Universidade do Estado do Amazonas, ou simplesmente a UEA. Iremos falar sobre o tratamento biológico de resíduos sólidos urbanos e introdução às tecnologias Waste to Energy. Então, primeiro tópico, aproveitamento de resíduos sólidos urbanos. Então, vamos primeiramente ler aqui. Bom, com mais de 200 milhões de habitantes, o Brasil é um dos países que mais gera resíduos sólidos, ou seja, são materiais, substâncias e objetos descartados, cuja destinação final deveria receber tratamento com soluções economicamente viáveis, de acordo com a legislação e as tecnologias atualmente disponíveis, mas acabam ainda em parte sendo despejados a céu aberto, lançados na rede pública de esgotos ou até queimados. Aqui nós podemos ver na figura 1 a composição dos resíduos descartados no Brasil. Nós vemos que nesse montante o tipo de resíduo que mais contribui é o resíduo orgânico, são os resíduos orgânicos, que equivale a 57,41%. Em segundo vem o plástico com 16,49%, o papel e papelão, vidro, ferro, alumínio, inertes e outros materiais. Como podemos ver aqui, conforme os dados do IPEA, 57,40% dos resíduos descartados no Brasil são de matéria orgânica e 31,99% plástico, papel e vidro somados. Essa ilustração é do site chamado Para um Mundo Melhor. Como nós podemos ver, o Brasil, vamos ver mais adiante, o Brasil é um dos países que mais produzem lixo, ou seja, resíduos sólidos urbanos no mundo. E como nós podemos ver, esse número, a população brasileira já passa dos 200 milhões de habitantes. E, infelizmente, ainda assim, ainda hoje, os resíduos sólidos urbanos continuam sendo descartados de maneira errada. E isso nós iremos ver mais adiante. Então, vamos lá. Entre esses resíduos estão alguns mais complexos, como os de construção civil, hospitalares, radioativos, agrícolas, industriais e de mineração, mas também os domiciliares, oriundos de atividades domésticas em residências urbanas e os de limpeza urbana, originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas, classificados como resíduos sólidos urbanos, como nós podemos ver aqui na figura 2. Como nós podemos ver, garrafa PET, é, outros materiais de plástico, de isopor, de papelão, de borracha. São vários tipos de resíduos que, infelizmente, em várias cidades, como exemplo aqui dessa foto, Manaus, em Igarapé de Manaus, nós podemos ver sendo descartados em igarapés em vias públicas, prejudicando assim o meio ambiente. Então, até esses resíduos que foram citados, é, eles, eles são um dos mais, um dos mais perigosos. Então, e nas cidades brasileiras, a crescente geração desse tipo de resíduo, esses resíduos que foram citados aqui, e as práticas de descarte estabelecidas, aliadas ao alto custo de armazenagem, eles resultam em volumes crescentes desses resíduos acumulados e acabam gerando, historicamente, sérios problemas. Eles resultaram, historicamente, em sérios problemas ambientais e continuam causando sérios problemas ambientais e de saúde pública, porque ao longo dos anos, a disposição irregular desses RSUs tem causado a contaminação dos solos, dos cursos d'água, como nós vemos aqui é o Igarapé,
disseminação de lençóis freáticos e também doenças como dengue, leptospirose, esquistomose, é o nome de uma doença, entre outras, cujos vetores acabam se encontrando nos lixões, que ficam em céu aberto, ou seja, um lugar propício para a disseminação de doenças. Então, vamos passar aqui agora. Aqui nós temos um relatório da Abrelp sobre as cidades brasileiras. Os dados são do ano de 2018. Aqui, a Abrelp significa Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. É ela que colheu todos esses dados. Então, ela destaca que as cidades brasileiras geraram em 2018 79 milhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, cuja coleta chegou a 92% desse total. E esse 92% equivale a aproximadamente 72 milhões de toneladas, dos quais 43 milhões de toneladas, que equivale a 59,5% desses coletados, foram dispostos em aterros sanitários. Agora, o resto desses 92%, que equivale a 40,5% dos coletados, que é equivalente a 29,5 milhões de toneladas, foram despejados inadequadamente em lixões ou aterros controlados. Agora, o resto que não foi coletado, que equivale a 7, milhões de toneladas, eles continuam assim ao menos serem coletados e seguem sendo depositados foram depositados sem controle, mesmo quando a legislação já determina a destinação para tratamento e, em último caso, para aterros sanitários. Então, vamos passar. Aqui nós podemos ver um panorama dos resíduos sólidos urbanos no mundo e no Brasil. Então, segundo o relatório Water Waste 2.0 do Banco Mundial, aproximadamente 2,01 bilhões de toneladas de RSUs são geradas anualmente pelo mundo. E espera-se que em 2050 esse número chegue a 3,4 bilhões de toneladas, ou seja, um aumento de quase 70%. Para minimizar esse impacto, alguns países buscam usar tecnologia e inovação, tendo o tratamento como prioridade na gestão. Como nós falamos anteriormente, nós iremos mostrar aqui e ver que o Brasil ele é um dos maiores produtores de RSUs no mundo. Primeiramente vem os Estados Unidos, como nós podemos ver aqui nessa barra, no topo dessa barra laranjada, marrom, 70,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos. Esse é a quantidade gerada. Em segundo lugar vem a China, terceiro a Índia, o Brasil é o quarto que mais produz, e por último a Indonésia. Nós podemos ver também aqui nos oceanos Pacífico e no Atlântico e também no Índico, nós podemos ver o giro, a grande mancha de lixo, né? Que é o acúmulo de lixo nos oceanos. Nós temos aqui o giro do Pacífico Sul, do Atlântico Norte, do Atlântico Sul, do Oceano Índico, e nós temos aqui o giro do Pacífico Norte, como ele fala aqui na legenda, grande mancha de lixo do Pacífico, o maior dos giros oceânicos, concentra 87 mil toneladas de plásticos por 1,6 milhão de quilômetros quadrados, ou seja, a concentração de resíduos sólidos urbanos, eles não estão apenas nos continentes, nos países, mas também, infelizmente, acabam se concentrando, se acumulando nos oceanos. Esses são dados foram levantados a partir dos dados primários do relatório Water Waste 2.0
do Banco Mundial, da Universidade de Harvard e da The Ocean Cleanup. Aqui ó, está falando sobre o mapa do lixo até 2016, né? Até o ano de 2016. Então, agora vamos passar aqui. Agora, resíduos sólidos urbanos do mundo no Brasil. Bom, aqui nós temos na figura 4 um, um gráfico com listando alguns países. Aqui ele vai falar como os países realizam a disposição e tratamento desses resíduos sólidos urbanos, desde o ano de 2011 até 2017. Aqui nós temos alguns países selecionados. Nós podemos ver aqui o Canadá, podemos falar do Canadá. Aqui em azul podemos ver a reciclagem, aqui a reciclagem. O cinza é incineração, amarelo é compostagem, o azul escuro é o aterro, mas sem especificação, esse azul escuro. O Brasil, podemos ver que a reciclagem é muito pequena, comparado ao seu geral. Aqui em um azul escuro, nós podemos ver que é um aterro, sem especificação. Em verde, é aterro controlado. Em vermelho, é lixão. Podemos ver que aqui, a maioria dos países, eles possuem lixão. Mas os que mais possuem lixão é a Rússia e a Índia. Podemos ver também a Bolívia e Peru. O Japão, incrivelmente, nós vemos que no Japão não foi listado aqui a prensa de lixões, mas a reciclagem em cinza, eles utilizam bastante a incineração. Agora, esse cinza escuro aqui são outros métodos, né, de disposição desses resíduos sólidos urbanos. Os Estados Unidos, em azul claro, nós podemos ver aqui a reciclagem, uma boa parte. Em cinza claro, incineração. E azul escuro aqui é um aterro, né, sem especificação. Onde pode haver também a presença do aterro sanitário, né? Bom, nós podemos também destacar a, a Alemanha, que ela proibiu em 2005 a remessa de resíduos domésticos sem tratamento e sem tratamento. Em 2012 ela aprovou a lei da economia circular, ou seja, ações que tiveram um papel importante para a destinação adequada dos resíduos no país, onde cerca de 13% dos produtos comprados pela indústria já são feitos com matérias-primas recicladas, além da sua cadeia de gestão de resíduos, para empregar mais de 250 mil pessoas. Aqui nós temos algumas observações desse primeiro asterisco, né? O Banco Mundial utilizou-se de várias fontes de informação e banco de dados que vão de 2011 até 2017, como nós vimos aqui na legenda. Os países possuem metodologias diferentes para mensuração da disposição de seus resíduos. Portanto, podem ocorrer divergências, como a dupla contagem de resíduos nos tratamentos mencionados. Outros geralmente se refere à queima inapropriada de resíduos ou despejo não contabilizado. Agora nós podemos ver o Japão. O Japão ele é uma referência, um exemplo para o mundo todo. Porque com coleta seletiva e reciclagem, incentivadas por lei desde 1995, eles produzem garrafas PET com 100% de material reciclado, o que reduz em 90% o uso de novos plásticos. E em 60% as emissões de dióxido de carbono. Praticamente não há cestos de lixo nas ruas de Tóquio. Aqui eu coloquei algumas cestas de lixo, né, que tem no Japão. Nós podemos ver a coleta seletiva, né? A coleta seletiva e de fato funciona. Os cidadãos são conscientes e eles têm essa mentalidade boa de destinar de forma correta esses resíduos sólidos urbanos, e a gente vê que funciona e eles respeitam. Mas podemos ver aqui a rua de Tóquio. Geralmente
não há cesta de lixo. Não há cesta de lixo. Os japoneses geralmente eles carregam seus lixinhos na mão ou em um saco até a casa deles. Mas em alguns locais há sim essas lixeiras. E eles têm um respeito e essa mentalidade de dar um destino correto para esses resíduos sólidos urbanos. E isso seria muito bom que isso acontecesse em outros países, em outros continentes. Então, vamos lá. A gente pode falar também, lembrar da Suécia, onde, a exemplo de cidades como Estocolmo, onde 100% dos domicílios eles têm coleta seletiva por um sistema de lixeiras conectadas a uma rede de tubos subterrâneos. Então o sensor ele detecta quando a lixeira está cheia, enviando os resíduos por uma rede subterrânea até o local de acumulação, onde são separados e compactados, seguindo para reaproveitamento, compostagem e incineração. Já o São Francisco, nos Estados Unidos, eles implantaram programas para reciclagem e compostagem de quase todo o resíduo produzido, introduzindo incentivos econômicos, como menor taxa de lixo para quem faz compostagem, que fez o que resultou em a cidade reduzir 12% as emissões de gases de efeito estufa. Bom, agora vamos falar aqui no Brasil sobre o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que é a PNRS do Brasil. Então, no Brasil, após uma discussão de cerca de 20 anos, em meio a uma situação que seguia esse controle, o governo federal ele promulgou em 2010 a Lei 12.305, que estabeleceu a PNRS, que como nós vemos aqui na figura 7, que é um marco regulatório que prevê a gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos, incluído originalmente um prazo de 4 anos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, cabendo aos municípios a responsabilidade pelos resíduos gerados em seus territórios. Embora tenha expirado em 2014, o prazo inicial para que os municípios se adequassem à legislação, segundo os dados da ABELP, mostram que mais da metade das cidades do país, algo em torno de 53%, ainda não cumpriu a determinação legal, infelizmente. Então, aqui vamos entender um pouco, mais ou menos essa imagem, né? Qual é a ideia desse Plano Nacional dos Resíduos Sólidos, que infelizmente mais da metade dos municípios não cumpriu a determinação local. E isso em 2014. Tiveram 4 anos, mas infelizmente não cumpriram a determinação, não cumpriram as metas. Então ali nós temos a matéria-prima, né? Que refere-se aos materiais extraídos na natureza, que são utilizados para produzir bens e produtos. Nós temos o processamento dessa matéria-prima, né? Que envolve transformar essa matéria-prima bruta em componentes utilizáveis para a produção de bens e produtos. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o laser. Temos aqui os convertedores, né? Os conversores. São indústrias que pegam os componentes processados e os convertem em produtos finais ou semi-acabados. Aqui temos a produto, né? A produção do produto. A etapa onde os produtos finais são montados e fabricados para o consumo. Aí temos a distribuição, que é o processo de levar os produtos acabados das fábricas para os pontos de venda. Aí o varejo vai se referir aos estabelecimentos comerciais, onde os consumidores podem comprar os produtos finais. Aí nós temos os consumidores, são os usuários finais que compram e utilizam os produtos. Aí nós temos essa parte do reuso, né, que envolve a reutilização de produtos ou parte de produtos para novos usos sem a necessidade de reciclagem completa. Agora temos a etapa da reciclagem, já é a etapa final, onde o processo de coletar e processar materiais que precisam ser descartados como lixo e convertê-los em novos produtos. Então, esse é o processo de coletar, né? Coletar e processar materiais
que iriam ser descartadas como lixo, mas vão ser convertidos em novos produtos. Essa é a etapa da reciclagem. Agora nós temos essas quatro é, destinações, né? Que é a parte da compostagem, que é a transformação de resíduos orgânicos, como restos de comida e resíduos de jardim, em compostos para fertilizar o solo. Tem uma parte da incineração, que é a queima de resíduos sólidos, né, para reduzir seu volume e às vezes gerar energia. Nós temos o aterro, né, que é o método de disposição final de resíduos sólidos, onde os resíduos são enterrados no solo. E aqui tem a etapa do lixão, né, que já não é um descarte correto, né? Que não, por exemplo, o aterro sanitário há uma, há uma proteção para o solo, né? Onde, onde há um cuidado em, em não permitir que o chorume ele venha penetrar no solo e, consequentemente, venha contaminar o lençol freático, né? Mas não é o que acontece no lixão. Ali é uma deposição de resíduos em terrenos sem tratamento adequado, muitas vezes causando até muitos danos ambientais. Então, essa imagem, ela vai ilustrar o ciclo completo da gestão de resíduos sólidos, desde a extração, como nós vimos, da matéria-prima, né, de outros materiais, até a disposição final ou o reuso, destacando assim a, a importância da reciclagem e do gerenciamento adequado de resíduos para a sustentabilidade ambiental. Bom, para a revisão desse quadro, é fundamental, na ótica de gestão integrada e do gerenciamento, a adoção de tecnologias que promovam o desenvolvimento sustentável e criem oportunidades para resgatar e elevar o valor incorporado nos resíduos, aproveitando, aproveitando esses resíduos antes de chegarem aos aterros. Então, eu vou passar agora a palavra para o próximo colega. Bem, a gente vai falar agora sobre aterros sanitários e mais tardar também sobre o biogás gerado nos aterros sanitários. Primeiramente, o aterro sanitário é uma solução para resíduos sólidos. Ele foi feito pensando na substituição dos antigos lixões, onde tinha um amontoado de lixo que não servia para nada, só para acumular sujeira e degradar o meio ambiente. Então, os aterros sanitários desempenham uma função fundamental na gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos. Ele fornece uma solução controlada, como falei anteriormente, e ambientalmente responsável para o descarte de resíduos em contraste aos antigos lixões. Quais são o processo de decomposição controlada? A gente começa com a impermeabilização. O aterro é impermeabilizado com mantas geossintéticas e camadas de solo compacto para evitar a contaminação do solo e lençóis freáticos. Isso é muito importante, porque os antigos lixões eles acumulavam lixo, bastante montanhas de lixo, onde o chorume e outras impurezas desciam para os lençóis freáticos, contaminando os rios. Então, os aterros sanitários eles foram feitos para combater também isso. Ele impermeabiliza o chão, evitando assim a contaminação dos lençóis freáticos e, consequentemente, os rios. Decomposição anaeróbica. Na ausência de oxigênio de resíduos orgânicos, são decompostos por micro-organismos, gerado biogás, composto principalmente de metano e dióxido de carbono, que é o CO2. E coleta de tratamento. O biogás ele é coletado por um sistema de tubulação e bombeado para usinas de conversão, onde é utilizado para gerar energia elétrica e térmica. Ou seja, tem coleta de tratamento para receber o biogás. Biogás. Agora sim, falando de biogás propriamente dito. Energia renovável proveniente dos aterros. Ele vem da composição. O biogás ele é composto de metano e dióxido de carbono, CO2, e CH4, com pequenas quantidades de outros gases, ou seja, tem
biogás junto com outros gases. Aí vai haver um processo de separação do biogás puro dos outros gases para aproveitar ele. E qual é o processo de formação dele? A decomposição anaeróbica das matérias orgânicas pelos micro-organismos nos aterros. Resulta na geração do biogás. Captura e conversão. Sistemas de tubulação e bombas capturam o biogás que são onde é queimado em motores ou turbinas para gerar eletricidade e calor. Benefícios ambientais da captura de biogás. É feito redução de emissões. Captura de utilização do metano evita a liberação para a atmosfera, diminuindo significativamente as emissões de gases de efeito estufa. Aproveitamento de resíduos. O processo de geração de energia a partir de biogás transforma o resíduo sólido urbano em uma solução sustentável. E a preservação também do meio ambiente. A tecnologia de aterros sanitários com captura de biogás contribui para a mitigação das mudanças climáticas e a projeção do meio ambiente. Benefícios econômicos da geração de energia a partir do biogás. Um dos benefícios é a energia renovável. A geração de energia elétrica e térmica a partir do biogás contribui para a matriz energética sustentável e das fontes renováveis. E uma das consequências de ter energias renováveis são os carbonos de créditos de carbono, que projetos de captura de biogás geram também créditos de carbono que pode ser comercializado, trazendo retorno financeiro. O que são créditos de carbono? Os países fizeram um acordo para desgastar muito, porque estavam desgastando muito o ambiente. Então, cada país tem um limite de carbono para gastar no ano. E, fazendo energias renováveis, utilizando energias renováveis, a gente não precisa gastar tanto nos nossos créditos de carbono. E aumenta ainda mais o nosso limite de crédito. Assim, aumentando o nosso limite, a gente pode vender para outros países, gerando receita para o nosso país, no caso do Brasil. Exemplos de sucesso. Diversos projetos bem-sucedidos no Brasil e no mundo demonstraram potencial de geração de energia a partir de aterros. Agora, quais são os desafios e limitações na adoção da tecnologia de biogás? O primeiro deles é o investimento necessário. É um custo muito alto para a implementação de manutenção da tecnologia e captura de conversão de biogás. Precisa de retorno, gasto significativo para a manutenção disso. A infraestrutura precisa ser adequada também. Existe aterro sanitário com um sistema de impermeabilização e coleta de chorume é essencial. Se não tiver um bem impermeabilizado, coleta dos chorumes, vai dar errado. E a mudança cultural também precisa ser respeitada. A separação de coleta nas fontes é fundamental para o sucesso da geração do biogás. Ou seja, a gente precisa educar a população para fazer uma coleta seletiva nos lixos, para pegar só os resíduos necessários para levar para esses aterros de biogás. Porque não pode ser qualquer resíduo. Agora vamos ver as perspectivas futuras para a geração a partir de energia do biogás. A projeção para 2030 espera-se um aumento significativo na geração de energia a partir de aterros sanitários até 2030. E políticas e incentivos. Diversos planos governamentais e incentivos estão apoiando o desenvolvimento dessa tecnologia sustentável, ou seja, estão investindo, proporcionando um incentivo para a gente, pessoas, a fazer coletas de biogás. Olá, É isso. eu sou o Lucas Gabriel da Silva Cruz e sou um dos integrantes que fizeram esse trabalho de pesquisa. E a minha parte é falar sobre o que é WTE. Bom, WTE é uma sigla em inglês que significa Waste to Energy, ou seja, desperdício para energia. Algumas vezes também é utilizado ela de forma contrária, que é Energy from Waste, ou seja, energia do desperdício. E é um termo que é para descrever várias tecnologias que convertem resíduos sólidos em que aparentemente não são recicláveis e não têm nenhuma utilidade, em formas utilizáveis de energia, que podem ser incluídas como calor. Por exemplo, no Canadá, há incineradores
que fazem essa coleta e tentam diminuir a quantidade de resíduos, só diminuir o volume mesmo, porque no final não acaba tendo um resultado muito bom, que ele vai explicar mais para frente, em que, junto disso, parte desses resíduos que sobram são utilizados para gerar calor, que é um sistema que eles têm de cano, que eles utilizam para realmente jogar água quente ou utilizar também para que a encanação da cidade não congele durante o período do inverno. E é por isso que ele também inclui aqui como calor. Essa parte que ele tira do resíduo sólido que é jogado no incinerador para essa energia específica que é o suficiente para aquecer um cano especial que faz com que, com ele quente, não faça com que o encanamento da cidade congele e fique mais difícil das pessoas sobreviverem ao inverno, ou também gere bastante danos materiais com isso no futuro. É um jeito bem mais econômico de, querendo ou não, de resolver uns problemas. Combustíveis também, como eu acabei de citar, para incluir calor, e eletricidade. O WTE pode ocorrer através de vários processos, como incineração, gasificação, pirólise, digestão anaeróbica, que é a partir de micro-organismos, e recuperação de gás de aterro, que é geralmente quando faz um lixão, e aí começa a se acumular em um jeito que uma solução que tem, ao invés de você só abrir e não deixar explodir, obviamente, ou queimar, é utilizar esse gás como se fosse já uma matéria-prima para levar direto a alguma fábrica ou alguma estação geradora para gerar energia. E aqui vem um contexto do porquê surgiu esse termo, waste to energy, que atualmente, aqui nesse daqui é um pouco velho, né, o texto que eu pedi para citar, que no mundo anualmente são 1,3 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos, e a estimativa era que até 2025 o mundo poderia gerar 2,2 bilhões de toneladas de resíduos sólidos urbanos por ano, que é uma previsão dos futuros desafios de gestão de resíduos. E uma parte que a solução que veio crescendo junto com isso, com esse problema, era a aplicação de tecnologias de WTE, que ajudarão a facilitar programas de forma sustentável a cuidar desses resíduos sólidos que são considerados descartáveis e sem uso, que para nem que seja para reduzir o volume que é jogado fora ou até mesmo diminuir o impacto dele que ele tem no ambiente, tanto como no ambiente urbano, rural, como também para o meio ambiente de forma natural, que é as florestas, animais e, no nosso caso aqui no Brasil, que são tribos indígenas também. E aqui tem um gráfico. O motivo também que eu queria falar que era 2,2 é porque saiu uma pesquisa recente nesse ano, que eu vou citar aqui o jornal Agência Brasil, que no dia 28 de fevereiro desse ano foi divulgado uma pesquisa da International Solid Waste Association, que é de sigla ISWA, que faz esse tipo da programa das Nações Unidas do Meio Ambiente, que são nada mais nada menos do que uma associação internacional que fica monitorando essa quantidade de material que é criado, desses resíduos sólidos que são considerados descartáveis, e o quanto eles são coletados pelas entidades governamentais e algumas privadas. E eles citam que entre 2020, ou seja, um tempo atrás, e até 2025, passa de 2,1 bilhões de toneladas de resíduos de resíduos que são considerados desperdício, caso assim não tenha mais salvação, e que até 2050 seja 3,8 bilhões. Ou seja, na estimativa como eu havia mostrado anteriormente, que era uma estimativa para ser em 2025, em 2020 já bateu a meta de 2,2 bilhões, que é 2,1 bilhões em 2020. Isso espera que até 2035 ou 2050 haja esse aumento de um teto até de 3,8 bilhões de toneladas de resíduos pelo mundo. Tá. Depois citada que eu fiz na Agência Brasil, a gente volta para o gráfico aqui que é a estimação da ONU, que é uma projeção da evolução de quantidade de resíduos urbanos e rurais do mundo entre 1950 até uma estimativa que vai até 2050,
com base em dados da ONU, é uma geração diária de resíduos per capita entre 0,8 e 1,2 quilos em áreas urbanas e 0,4 e 0,6 em áreas rurais. Esse aqui é um dado de 2018, estou apresentando aqui. E o motivo também de uma curiosidade aqui é que nas áreas rurais apresenta um número tão pequeno, porque eles começam também uma metodologia que eu acho que é um pouco errada, que eles jogam quase todo mundo no mesmo buraco, em que ele pega um grande produtor que gera bastante resíduos, e eles têm um jeito de diminuir esse tipo de resíduos, ao invés de só jogar fora, eles vendem para outras pessoas, até mesmo, vou apresentar mais para frente, vendem como se fosse uma matéria-prima para geração de energia, como bagaça de cana. E eles pegam um produtor grande, voltando no tópico, e junta com o pequeno. Ou seja, se o grande gera tudo isso de resíduo, o pequenininho gera só isso, ele bota os dois no mesmo barco e ele divide meio a meio. Aí isso daí eu considero um pouco complicado para ser considerado uma análise muito bem aprofundada na parte rural. Se você parar para pensar. É por isso que fica uma margem bem pequena. E como podem ver aqui, uma estimativa que era para ser 2,5 bilhões de toneladas de resíduos foi para batida 5 anos antes. Ou seja, a quantidade e o consumo e a criação de matérias que são matérias-primas que são consumidas e matérias que são descartadas aumentou em pelo menos 30%. E com isso, a gente começa a ter uma dificuldade em saber, olhando para a situação de hoje, em o que a gente vai fazer com essa quantidade de matéria. Como falado aqui, por ano, atualmente são gerados 2,2 bilhões de toneladas de lixo pelo mundo. E como a gente vai fazer isso? Por ano é 2,2 bilhões de toneladas. E aí vai empilhando isso dia após dia, até 2050, que vai ser 3,8. Se a gente considera isso lixo, ou seja, que não é reutilizável, que não conseguimos fazer nada, como é que vamos resolver esse problema? E aí que entra o WTE, em que eles se propõem, que são técnicas, que se propõem a lidar com esse tipo de problema. Os resíduos para a indústria energética utilizam vários métodos de tratamento de resíduos. Por exemplo, eles pegam matéria-prima, eles selecionam uma matéria que é descartada no lixo, como sendo metais, produtos orgânicos, que mais? Pode ser até mesmo aterros velhos que não são mais utilizados, simplesmente foram descartados pela prefeitura. Eles vão lá e começam a fazer estimativas de o que eles podem fazer para utilizar aquela matéria-prima que ninguém quer. Seria um bom termo para se oferecer a ela. E esses resíduos sólidos, tanto municipais quanto urbanos e rurais, elas são utilizadas para demais de indústrias, são convertidas em eletricidade. E por muitas vezes em calor por processo industrial em sistemas de aquecimento urbano, como citado aqui no Canadá, que eles utilizam esse sistema que para reduzir a quantidade de resíduos sólidos que eles têm e também de quebra ajudar a manter a distribuição de água para a cidade. E o processo principal, que ele fala aqui, obviamente, que é bastante utilizado, é a incineração. Mas em outras etapas, em técnicas mais avançadas, que você tem, que chama de etapas intermediárias, que a incineração seria você pega, joga lá, e é isso. Eu ficar mais pra aí. E aí, quando você aplica uns métodos mais seletivos para fazer esse tipo de incineração, você consegue extrair bem mais material do que simplesmente jogar o lixo lá e esperar compactar. Seria a melhor forma de dizer o que é uma incineração. É uma compactação mais rápida e bem mais barato no quesito de dinheiro, mas se você parar para pensar no quesito ambiental é bem ruim, tanto para as pessoas como para o meio ambiente selvagem. E quando você aplica umas etapas mais intermediárias entre elas, surgem técnicas mais avançadas que você consegue tirar bem mais material para ser utilizado tanto para geração de energia como para geração de calor. Então surge a pirólise, a gasificação e a digestão anaeróbica. Como também muitos, por exemplo, que eu não coloquei aqui, que eu não achei muito interessante de citar, se eu não me engano, acho que era gasificação pouquinho. Deixa eu lembrar aqui na minha anotação, que é Rotatory Clean. Ele basicamente se propõe como uma técnica de WTE
não a gerar energia em si, mas sim lidar com os resíduos hospitalares, que são considerados muito mais nocivos para a gente, que sabe até mesmo para os animais, e simplesmente não temos como lidar. E aí nisso, eles fazem um processo que é bem parecido com o processo de gasificação da pirólise, em que eles tratam esse material a uma temperatura muito alta e fazem com que ele não fique mais tão nocivo para as pessoas, questões biológicas. E nisso você consegue também de quebra tirar os materiais que podem ajudar para a produção de outros materiais como cimento e asfalto. É o jeito mais simples de se colocar. Que, como é explicado, depois são utilizados geralmente para gerar energia através de turbinas ou outros equipamentos. E aqui, falar do primeirão, que é o mais empregado na maior parte do mundo para lidar com os resíduos sólidos, principalmente urbanos, que é a incineração. Sendo o método mais básico, a incineração é um processo de tratamento de resíduos que envolve a combustão de substâncias ricas em energias contidas nos materiais residuais, normalmente a altas temperaturas de cerca de 1000 graus Celsius, e o método tem atualmente uma eficácia de cerca de 15 a 29. Só que eu procurando mais a fundo, que não vai dar para colocar no trabalho aqui, devido a pouca quantidade de tempo, é que tem bastante organizações que ficam espalhando notícias dizendo que a eficiência não é tão boa, assim como ele fala aqui, 15 a 29% seria, por exemplo, a principal abordagem que eles tratam é que você está pegando 100% de 100% de matéria residual e jogando dentro do incinerador, você está reduzindo esse 100%, se não for utilizado para mais nada, para 85%. Você só está diminuindo o volume. O impacto continua o mesmo. Ou seja, você está desperdiçando dinheiro, poluindo o ambiente em volta, não só a terra, mas também o ar. E nisso você não está tendo uma eficácia que a incineração se propunha a fazer, que era para se livrar, compactar de forma mais barata essa quantidade de resíduos. E é por isso que atualmente ela tem uma eficiência tão baixa na rede energética, por causa desse quesito aí. Você joga 100% e no final você só diminui para 85% e você gera bem pouca, você tira bem pouco material que pode ser reutilizado para gerar energia ou até mesmo calor. E aí vem o segundo, que é a pirólise. A pirólise é um processo de tratamento de resíduos onde a decomposição dos resíduos sólidos, geralmente hidrocarbonetos, como o exemplo aqui mostrado, plásticos, ocorre em altas temperaturas sem a presença de oxigênio. O tratamento geralmente é conduzido com uma temperatura superior a 500 graus Celsius, fornecendo calor suficiente para desconstruir as moléculas de cadeia longa. O que a pirólise propõe? Bom, caso já tenha queimado ou colocado o plástico em um lugar bem quente, o plástico ele não queima muitas vezes. Ele reduz o volume dele a um ponto, e nisso, quando ele é reduzido, como é observado aqui na imagem ao lado, ele é feito um craqueamento nele para ele virar substâncias ainda menores. E nisso, segue outro processo que é feito de novo, só que dessa vez no ar frio, e é craqueado novamente. E nisso, esse resíduo que sobra, ele pode ser utilizado para gerar gases, como pode ver aí em cima no primeiro efeito de craqueamento, onde está verde, onde é colocado aqui um exemplo de biomassa, ou até mesmo dependendo de o que vai ser adaptado à pirólise, porque infelizmente a maioria dos materiais elas têm, como aqui até mesmo o texto fala, superior a 500 graus, é porque cada material ele tem um teto máximo em que ele pode suportar a temperatura e um teto mínimo em que ele não vai queimar, não vai aquecer o suficiente para ele mudar o estado dele. E aí nisso, infelizmente, você tem que observar para ter uma forma mais eficiente de aproveitar esse material que seja um bom custo-benefício, de lidar com os resíduos sólidos e de quebra ainda gerar um pouco mais de resíduos recicláveis, que podem diminuir também esse impacto que tem no consumo de matéria-prima. E o próximo que vamos falar é a gasificação. Gasificação é um processo que é utilizado para produzir combustíveis gasosos a partir de combustíveis mais pesados e de resíduos que contêm material de combustível. Neste processo, as substâncias carbonáceas carbônicas são convertidas em dióxido de carbono e monóxido de carbono.
e uma pequena quantidade de hidrogênio a alta temperatura. Bom, a gasificação, eles propõem fazer basicamente o que a pirólise, só que em vez de você ter um resíduo sólido que você conseguiria colocar dentro de uma caçamba ou qualquer coisa assim, você gera gás, e esse gás ele já tem que ser mandado imediatamente para algum lugar que ele é muito difícil de você conseguir manter ele armazenado, devido à alta estabilidade dele e também o processo de que você não tem controle do quanto você pode produzir. Você vai parar uma máquina dessas aqui, qualquer desses tipos aqui que eu vou falar mais à frente e atrás, se você parar ela, o custo poder voltar ela a funcionar de outra matéria-prima que não seja ela mesma, para então você utilizar um pouco da matéria que você está produzindo agora para continuar o aquecimento dela se tornar viável, acaba não valendo a pena. Por isso que muitas vezes esse processo de gasificação ele é feito montado todo no sistema de tubos, também pode ser com linha de aterramento, que é um jeito que eles fazem para poder extrair o gás, e nisso, que a gente chama de gás natural, e nisso ele é distribuído direto para um gerador de energia. E esse gerador de energia, ele vai ter uma prioridade muito maior para entrar no sistema internacional, para que não haja essa sobrecarga de falta de demanda, para essa questão de utilizar o gás que é gerado pela gasificação como combustível. É por isso que é um jeito que os governos, desculpa, o governo brasileiro também aplica isso, de incentivar a indústria de geração de energia a adotar algumas medidas mais amigáveis com o ambiente. E aqui tem a gasificação por arco de plasma. Esse aqui é interessante porque, diferente um pouco da gasificação, seria uma mistura da gasificação, só que com a pirólise, em que o processo dela é uma tocha de plasma mesmo, é muito quente, chega até num teto de 12 mil graus Celsius, se eu não me engano, ou menos. Eu não lembro que a pesquisa que eu fiz chegava assim, por exemplo, 500 mil, aí ia aumentando e o plasma ia se formando, e nisso ia derretendo todo o material que você jogava lá dentro. E esse método que eles utilizam é o mais utilizado para eliminação de resíduos, porque o consumo que você tem para gerar plasma, pense você está fazendo um mini sol para queimar qualquer coisa e transformar em energia. Ou seja, tudo que você está jogando lá dentro, ele já está transformando aquilo em energia, e essa energia que ele está transformando, ele está consumindo, poderia gerar plasma novamente. É isso que está acontecendo. E é por isso que a gasificação por arco de plasma é meio que uma incineração mais limpa de se ter, em que ela é mais para eu posso dizer, uma eliminação de resíduos do que consumir, do que gerar energia em si. Ou seja, gerar uma matéria que você vai utilizar mais tarde para enviar para um gerador, para então gerar energia e ter uma prioridade no sistema internacional aqui no Brasil, que é o nosso caso. É por isso que tem bem poucas dessa gasificação por arco de plasma, que seria um método apenas para você lidar com os resíduos sólidos. E eu confesso que é bem melhor do que os aterros e o famoso lixão, já que você vai ter um menos impacto no solo, e muitas vezes os gases que são dele, que são tratados, eles fazem muito menos mal ao meio ambiente. E aqui vamos falar sobre o panorama mundial que tem do Waste to Energy. Globalmente, a tecnologia de WTE tem ganhado atração como uma solução essencial para lidar com um crescente volume de resíduos sólidos urbanos, principalmente, como pode ver, a Europa, que ela investe bastante nisso no quesito ambiental, já que eles não têm uma vasta área de terra para poluir mais. E a necessidade de fontes energéticas renováveis, que surgiu nessa na Europa em si, que é onde é mais demandada, eles investem muito nisso, nessa geração. Eles buscam soluções efetivas para lidar com o problema de poluição, de forma geral, não só na forma global. Poluição em si, tanto de resíduos sólidos como de geração de energia a partir de termoelétricas que utilizam carvão. E países como a Suécia, Dinamarca, Alemanha e outros na Europa lideram o caminho da adoção de WTE. Um exemplo disso, se eu não me engano, um gráfico que eu havia visto, que o país que mais gera, acho que antes de 2020, que mais gera resíduos sólidos urbanos no mundo é Paris, com
8, 3,8 não, desculpa, com acho que é quase 600, 400, mais ou menos 500 toneladas de lixo diário, que seria o jeito que eu teria falado, assim, anual, desculpa. E nisso, essas nações na Europa, são bastante industrializadas e a urbanização deles é bem compacta, com vários prédios que ocupam áreas pequenas, eles têm uma demanda muito maior para esse tipo de solução, buscar esse método para reduzir essa quantidade de resíduos que são gerados por essas populações. E nisso, eles conseguiram reduzir drasticamente a necessidade de enviar resíduos para aterros, ou lixões, no caso, né? Aterros sanitários. Mas também eles geram quantidades significativas de eletricidade, que são vastamente utilizadas para, como exemplo, no Canadá, para ajudar na distribuição de água. Só que neles eles conseguem utilizar mais para também algumas partes mais afastadas da capital, com suas próprias técnicas que são aplicadas em cada município de WTE para gerar energia não só para ajudar a distribuição de água, mas também para gerar eletricidade em si, para ajudar a população que fica lá. Poder não ter uma poluição descontrolada, como temos aqui no Brasil, mas também garantir que eles tenham um pouco mais de saúde com relação a esse tratamento especial que eles estão dando, que dá prioridade que o governo investe bastante nisso. E o panorama para o Brasil, de utilizar o WTE, é que no Brasil a situação é distinta e desafiadora, seria um bom jeito de se dizer isso. Que, embora o país enfrente um aumento contínuo de geração de resíduos, a adoção de tecnologias da WTE tem sido limitada por diversos fatores, como a legislação brasileira atual, que não fornece um ambiente claro e favorável para investimentos em projetos de waste to energy, como eu seria colocado assim, porque muitas vezes empresas de fora querem, tem muitos artigos, facilmente você encontra isso daí, tem muitas empresas de fora que têm esse tipo de tecnologia, querem investir no Brasil, só que por algum motivo o governo não quer ajudar essas empresas a ficarem aqui e lidarem com esses resíduos sólidos. Eu não sei os motivos, pode ser político, pode ser dinheiro, pode ser até mesmo que a população não quer, ou pode ser também porque o governo brasileiro queira investir em alguma tecnologia criada aqui mesmo no Brasil para lidar com isso, que eu acho um pouco mais complicado. Seria mais fácil utilizar, por enquanto, alguma empresa estrangeira, poder a gente começar a ter um mínimo, um pouco de desenvolvimento nessa área com alguém mais que tem mais experiência, e assim desenvolvendo o nosso próprio método de waste to energy para ajudar a lidar com esse fator de resíduos sólidos, já que o Brasil é considerado um dos países de maior extensão e de maior geração de energia limpa do mundo. Ele não lida bem com os resíduos sólidos dele, diferente da Europa, em que a maioria das capitais, que deveriam seguir como exemplo, principalmente aqui na região amazônica, como Manaus, nós só temos um lixão, nós não conseguimos criar algo único para mostrar que nós podemos criar algo sustentável e viver em comunhão com a natureza. Que é uma coisa que deveria ser bastante junto também, que a gente tem uma indústria aqui, a indústria de Manaus, que deveria ser um fator ainda mais agravante para buscar esses métodos para impedir desperdício à toa. E o fato principal aqui, que é a conclusão que eu quero dar para Waste to Energy, é que o WTE ele representa uma solução para desafios globais que são da nossa época. Assim como existia desafios de antigamente, como por exemplo, quando começava a urbanização a ser algo mais comum, as pessoas começaram a se juntar e buscar soluções para resolver o problema, que antes naquele tempo era a falta de esgoto. E nisso, agora o problema está sendo diferente. É que as populações estão crescendo muito, a demanda por material está aumentando, e agora o que a gente faz com aquilo que a gente não consegue reutilizar? E é isso que entra o WTE, para ajudar nessa questão, para lidar com os resíduos sólidos e de quebra ainda ajudar algumas áreas que necessitam de uma atenção especial, como no caso na Europa, tem algumas
como eu já citei várias vezes, municípios, que ajuda bastante esse aquecimento extra que vem de técnicas que são aplicadas em WTE para distribuição de água e energia, que são até dependentes disso. Mas no Brasil, a implementação é realmente diferente desses obstáculos. Políticas que não são claras, regulamentações que não são efetivas e nem favoráveis para esse tipo de técnica, e os incentivos financeiros que não são muito brandos nessa parte, só são exclusivamente para energias limpas, como placa solar e eólica e gerações a partir de bagaça de cana, que já são estabelecidas há um bom tempo no Brasil, só que não tem muito disso. Mas recentemente eu vi um relatório que também está publicado no gov.br, que vai estar lá na referência do trabalho, em que eles fizeram toda uma pesquisa, publicar no site e conduzindo esse mesmo tipo de coisa que estamos fazendo agora, de propor soluções efetivas para lidar com um problema que atualmente não é considerado um problema no nosso país. Mas é isso, a gente vai esperar até se tornar um problema de verdade para então lidar, ou a gente vai lidar agora, enquanto esse problema não é algo grave e que necessita de uma atenção extrema ao ponto de parar uma cidade ou até mesmo mover a população de lugar. Coisa que aconteceu recentemente na Europa também, que eles aprenderam do pior jeito. E é isso a minha parte. Obrigado por escutar 30 minutos de apresentação.